Boa noite. Na semana em que Lula voltou a ter a ficha limpa com a anulação de todas as sentenças contra ele e em que o Supremo colocou mais uma vez em debate a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente, o Canal Livre recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite. Me acompanham nessa entrevista o jornalista Fernando Mitre e o cientista político Fernando Schiller. Como eu já disse uma vez, aqui no Supremo quem fala por último é o decano, aqui no Canal Livre quem fala primeiro é o nosso decano. Fernando Mitre, boa noite. Boa noite. Boa noite, ministro. Ministro, boa noite, Mitre. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Ministro, no Obrigado. Julgamento da segunda turma, da suspeição do ex-juiz Moro, o senhor caracterizou a Lava Jato como o maior escândalo judicial da nossa história. E eu vou ler aqui um trechinho do que o senhor disse, que me pareceu, assim, bastante intenso e significativo. O senhor disse que se tratou de um projeto populista de poder político assentado na instrumentação do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência e às garantias constitucionais do contraditório, do direito de defesa, da presunção da inocência e, principalmente, da dignidade humana. Ministro, não sobrou nada aqui. E é aí que eu faço a minha pergunta. Na sua visão, o que resta de legítimo da Lava Jato? O que é que poderá e deverá ter continuidade neste capítulo? O que se pode esperar a partir de agora? Afinal, o que é que a Lava Jato deixa para a justiça, além dos problemas todos que o senhor coloca de maneira tão contundente? Mitre, como eu tinha me referido já no voto, nós temos uma imensa, uma mega crise do aparato judicial a partir das revelações dos desvios que se perpetraram. Agora, cada caso terá que ser examinado no seu ambiente e no seu contexto próprio. Certamente haverá condenações que hão de subsistir. O que eu estou fazendo é uma avaliação do conjunto da obra a partir, talvez, do seu resultado maior, o seu resultado exponencial, que é a prisão e a condenação de Lula por conta deste apartamento, suposta corrupção, por conta desse chamado triplex. Então, é essa análise que faço. E depois que veio a Vaza Jato, o que nós temos? E aprendemos a verificar um consórcio inequívoco entre procuradores e o juiz Sérgio Moro. A apresentação da denúncia ao Sérgio Moro, isso se faz com 7 meses de antecedência. Ele checa, ele verifica se a denúncia está de acordo com sua expectativa. Discutem essa questão que agora o ministro Fachin iluminou com a ideia se tem a ver com a Petrobras ou não tem a ver com a Petrobras. Por que corrupção na Petrobras era importante? Porque era esta questão que dava legitimidade ao juiz Sérgio Moro, a sua competência. Logo, isso é discutido. E chegam até a fazer brincadeiras, dizendo que se um avião de um empresário usava gasolina BR, isso já era suficiente para levar a matéria para Curitiba. Portanto, a pretensão de que aquilo fosse um juízo universal. A combinação de ações, a combinação de ações também em relação à mídia, tudo isto revela que o modelo era um modelo impróprio, segundo os ditames da Constituição. Mas isso envolve mais coisas. A ação da polícia monitorando o advogado, isso fica bem evidente, em tempo real, dando-lhes notícia do que o advogado está fazendo no gabinete ou no escritório do Lula. Isto não tem nada a ver com um processo penal democrático. Eles até brincam, se você olhar, e isso está documentado, que eles se referem ao Moro como russo. E eles dizem
que estão aplicando o Código de Processo Penal da Rússia. Quer dizer, todo esse contexto fala muito mal deste modelo. O consórcio com a polícia, o consórcio com a Receita Federal, tudo feito a um só tempo e de uma forma misturada sob a coordenação de um juiz. Isso não tem nada a ver com o nosso sistema de justiça. Ministro, nessa mesma linha, houve por esses dias uma crítica forte por parte da Associação de Magistrados Brasileiros, por parte da própria Associação de Procuradores do Ministério Público, de que, na sua crítica à Operação Lava Jato, ao ex-juiz Sérgio Moro, haveria uma generalização, ou seja, haveria uma identificação de um problema mais profundo na justiça brasileira. O próprio ex-juiz Sérgio Moro, ele tem dito, nos últimos anos, na verdade, que a sua sentença foi confirmada no TRF4, portanto, na segunda instância, envolvendo três desembargadores que tiveram meses para analisar o caso, enfim, e não detectaram nenhum dos problemas de procedimento, enfim, de toda a investigação, de todo o julgamento, enfim, uma série de questões que pese foram em grande medida reveladas agora, já podiam, digamos assim, serem percebidos ou analisados, ou enfim, já se verificavam presentes naquele momento. Então, qual é a profundidade desse problema? Como é que o senhor identifica? Isso é um problema mais amplo da justiça brasileira? Em que momento houve, digamos assim, na sua visão, um desvio de curso da justiça brasileira? Qual é a origem deste problema, deste desastre, enfim, desta configuração que o senhor identifica e qual é o tamanho disso na justiça brasileira? Não, eu não tenho a menor dúvida de que esta é uma crise profunda e é uma crise que afeta o sistema criminal de justiça. Não é por acaso que o Congresso está tentando introduzir essa ideia do chamado juiz de garantia, evitar que haja esse conúbio, o chamado conúbio espúrio entre promotor e juiz. E nós tivemos ao longo dos anos, todos vocês que acompanham essas crises, sabem que nós temos aqui ou acolá crises espetaculares envolvendo essas grandes operações. Em geral, lances muito performáticos, com muita atuação por parte da mídia, às vezes com uma cooperação direta com a mídia e que acaba contaminando o feito. Agora, a Lava Jato, ela tinha uma concepção que, segundo Moro, deveria seguir as mãos limpas. Vocês sabem como a Operação Mãos Limpas terminou na Itália, do ponto de vista histórico, produzindo Berlusconi e, de fato, muito desmoralizado, inclusive com o encaminhamento de atores daquele procedimento para o ambiente político, sem bom resultado. Aqui, de certa forma, o que nós vimos? Esse desenho que não tem escultura, não tem parâmetro na legislação. O juiz não é um sócio da investigação. Ele não pode atuar dessa maneira. E agora nós estamos sabendo tudo isto e, às vezes, é até preocupante ver a indiferença. Mas, respondendo à sua pergunta, certamente os desembargadores não sabiam o que estava ocorrendo, como essas provas foram colocadas. E há falhas também na apreensão da própria jurisprudência do Supremo. O Supremo, já em 2016, disse de maneira muito clara que não havia como deixar tudo em Curitiba, que Curitiba tinha a ver só com os casos que tivessem relação com a corrupção no sistema Petrobras. E isto foi, portanto, sendo tirado. Mas é claro que houve uma resistência muito grande. Qualquer decisão que se tomava, se dizia, isto contraria a Lava Jato. Você vai se lembrar que em 2016 foi apresentado ao Congresso Nacional as 10 medidas, foram apresentadas, um projeto das 10 medidas. Entre elas, acabar praticamente com a liminar em habeas corpus. Veja, isto aconteceu com as 5. Agora eles retomavam isto. Ou aproveitamento de prova ilícita, era uma das 10 medidas. Veja, agora eles reclamam que se está utilizando essa informação que vem aí
spoofing, vem aí do Intercept, mas eles queriam estabelecer o aproveitamento de prova ilícita. Eu participei de um debate no Congresso, no Senado, inclusive com a presença de Sérgio Moro, em que eu disse que essas medidas têm caráter fascista, isto é um risco. É claro que todos querem combater a corrupção, houve aí uma combinação, talvez um ajuste de astros num dado momento, e certamente os fatos também eram muito graves, nenhuma dúvida quanto a isso, a questão da corrupção, mas o modelo se revelou impróprio. Certamente faltou corregedoria por parte do Ministério Público. Você vê que não aparece a corregedoria do Ministério Público. Há de se lembrar sempre, e eu acho que a gente tem esquecido, e a mídia tem feito isso talvez por automisericórdia, de um personagem que tem sido convenientemente esquecido. O Procurador-Geral da República, escolhido no governo da presidente Dilma, acho que inicialmente também no governo do presidente Lula, não me lembro mais, o Janot, que não aparece aqui, mas que se revelou, na verdade, bastante ausente ou tolerante com tudo isto. Também as corregedorias dos tribunais ficam muito mal. Veja, por exemplo, que esta juíza chamada Gabriela Hart, ela é escolhida pelos procuradores para exercer essa função. Eu não sei como o TRF da 4ª Região vai explicar isso tudo. Então, eu tenho dito, isto é muito grave e isto precisará ser profundamente discutido. Não tem solução a não ser se fazer uma profunda reforma na justiça criminal e no aparato de investigação. Certamente, isto se imaginou que era um ponto de viragem, mas foi uma viragem que acabou por revirar todo o sistema. Ministro, o jornalista Rodolfo Schneider tem uma pergunta para o senhor, ele que é o titular aqui do Canal Livre. Rodolfo. Ministro, recentemente, aqui no Canal Livre, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, falou sobre um acordo para reunir as instituições federais e, consequentemente, as empresas poderem assinar acordos de leniência com segurança jurídica. O Ministério Público Federal ficou fora disso quando houve o anúncio. Eu queria lhe ouvir em que pé está isso. Hoje há segurança jurídica para as empresas assinarem os acordos de leniência e caminharem em frente em um caminho seguro, palpável? Eu acho que tem uma certa insegurança jurídica. Eu mesmo sou relator de alguns mandados de segurança em que as empresas fizeram acordos com a CGU, com o MPU, com a AGU, e o Tribunal de Contas não reconhece. Foi aí que eu acho que o ministro Dias Toffoli decidiu tomar essa medida, tentando criar uma porta única para consolidar esse entendimento. E aí, veja, Schneider, que a gente tem uma dificuldade. A competência para acordo de leniência do MPU, ela não está escrita em lugar nenhum, não tem lei. Isto acabou sendo regulado por uma das câmaras. Eles entenderam que a competência para fazer delegação também lhes dava esse poder. E quem que haveria de negar? As pessoas estão presas, os diretores estão presos, estão ameaçados de todas as medidas constritivas. Acabaram por fazer isto, veja, num sistema que acabou sendo também um sistema legislativo. Recentemente eu dei 2 ou 3 liminares determinando, pelo menos, que o TCU reconhecesse e não retirasse a idoneidade dessas empresas para contratar com o poder público, uma vez que elas já fizeram um acordo de leniência. O TCU sempre alega que está faltando a complementação de valores, que o acordo foi feito, mas não atinge a reposição do dano causado. Tudo isso pode se resolver em outra esfera, mas não deve impedir as empresas de voltarem a trabalhar. Foi esse o meu argumento. Esse tema está sendo discutido também na nossa segunda turma. Mas é certo que há um quadro de insegurança jurídica e o ministro Toffoli ouve bem em tentar resolver essa questão
embora tenha havido essa ausência do Ministério Público, que certamente tem lá as suas dificuldades internas. Ministro, na terça-feira o senhor disse que o caso julgado do ex-presidente Lula não repercute nos outros casos, mas como é um caso de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, não vai pegar e sobrar para todos os outros processos da Lava Jato envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro? Não vai ter repercussão nos outros processos? Existe, nesse caso, meia suspeição, ministro? Não, o que eu afirmei é que o caso que nós estamos julgando e que nós estávamos julgando é o caso do apartamento do chamado triplex. E esse é o caso que está delimitado. Certamente poderemos depois discutir, se chegar à turma, os outros casos em que já houve condenação e em relação ao presidente. Todas as circunstâncias, se vocês olharem, são 7 pontos e eu disse que bastavam aqueles pontos para que nós ganhássemos uma concepção sobre a conduta objetivamente parcial do magistrado. Isto foi claramente discutido. São 7 alegações que são feitas e que não se louvavam, diga-se de passagem também, nas informações que agora vieram do Intercept ou dessa chamada Vaza Jato. Mas sempre só sobre Lula. Os outros casos envolvendo outros réus não vão ter essa repercussão? Os escritórios de advocacia, eu imagino que as defesas farão essa postulação ao Supremo Tribunal, imagino. Cada dia com sua agonia, né, Chulha? Nós vamos ter que, de fato, resolver inicialmente este caso, que está bem circunstanciado. Por exemplo, interceptação de ramais telefônicos do escritório de advocacia Roberto Teixeira. É isto que está sendo discutido. Portanto, monitoramento de advogados, da estratégia de advocacia. Isto é alegado pela defesa do presidente Lula. Em suma, várias medidas ou a condução coercitiva do presidente Lula. Em suma, são várias medidas que são apontadas como abusivas, dispensáveis e que caracterizariam a parcialidade do magistrado. Ministro, eu queria falar um pouco sobre o ex-presidente Lula. A grande pergunta é se o Lula vai continuar elegível até o dia da eleição. É evidente, isso é óbvio. Eu queria que o senhor, na sua visão, mostrasse quais são as perspectivas para o Lula. Certamente, a suspeição do juiz Moro deve ser referendada pelo colegiado, isso me parece claro, porque deve ir para o plenário, né? Parece que lá deve ser referendado. Não sei, o senhor vai falar sobre isso, se quiser, mas a minha pergunta é: a possibilidade do Lula voltar a ser inelegível existe? Dá tempo ainda disso? E outra coisa, não podem prescrever alguns crimes atribuídos ao Lula, de alguns processos? Não estamos chegando perto desta possibilidade? Essa questão eu acho muito importante, porque é óbvio que o Lula é uma figura fundamental no quadro político e eleitoral do Brasil. Então, o que é que o senhor pode nos dizer sobre isso de maneira assim, mais afirmativa? Inicialmente, como vocês sabem, eu estava cuidando dessa questão, de vista desse processo relativo à suspeição, o célebre caso, a primeira condenação do presidente Lula. E se de fato nós chegarmos à conclusão de que houve um comprometimento da imparcialidade, isso terá que ser discutido. Nós temos que mandar esse processo para outro juiz para que isso se prossiga desde a denúncia, como eu assentei. Portanto, será tudo renovado. A condenação de segundo grau, a decisão do STJ, a decisão de primeiro grau, todas essas decisões estarão definitivamente comprometidas. Nós vamos começar do zero no que diz respeito ao processo. O que aconteceu esta semana, especialmente na segunda-feira? O ministro Fachin, que era relator de um processo em que a defesa do Lula alegava que havia
incompetência da vara de Curitiba em relação a vários casos, as várias situações, ele aceitou-as todas. Portanto, em relação ao triplex, em relação ao sítio e em relação ao Instituto Lula. Ele aceitou, portanto, esta alegação e disse: a 13ª vara é incompetente para tratar do tema. E mandou, portanto, que a questão fosse processada numa das varas competentes criminais aqui do Distrito Federal. Então, essas questões se mesclam e, de alguma forma, se misturam. Eu entendi, diante desta ação do ministro Fachin e dele ter decretado a prejudicialidade do nosso julgamento, eu entendi de levar a questão de ordem à turma para dizer: não, o processo relativo à suspeição prossegue. Mas qual é o estágio em que nós nos encontramos hoje? Nós nos encontramos nesse estágio. Com a decisão do ministro Fachin, que ainda é cautelar, que deve ser submetida ao plenário, nós tivemos a afirmação de que o que se fez em Curitiba é nulo, que as partes agora terão que reconstruir isto a partir do Distrito Federal. E o processo terá que prosseguir, aproveitando ou não as provas. Então, neste momento, a questão da inelegibilidade do presidente Lula não se coloca, porque, como vocês sabem, a lei da ficha limpa pressupõe duas decisões, de primeiro grau e uma decisão do colegiado. E elas todas estão suspensas a partir dessa decisão do ministro Fachin. Risco de prescrição nesse caso? Certamente haverá. Isso nós só vamos saber a partir de prosseguimento, eventual condenação, né, o tamanho da pena, para que se saiba se tem condenação e se estarão prescritos ou não. Para haver também, neste caso, um novo juiz pode vir por uma absolvição. Não é? Primeiro é preciso julgar para depois condenar, já dizem no Mas prescrição, samba, né? prescrição nesse caso seria muito ruim para todo o judiciário brasileiro, né? Abalaria mais ainda a imagem do judiciário brasileiro. Deixar prescrever um caso como esse, com figuras como essa. Certamente, certamente. Tudo isso é muito ruim para o judiciário. Eu não consigo imaginar um quadro mais teratológico do que este. Eu tenho falado com os colegas da Justiça Federal e tenho dito que, de fato, este é um quadro que desperta um sentimento de que o sistema está precisando de reforma. Há um Conselho da Justiça Federal que custa milhões e que deveria ser o órgão corregedor desse sistema todo. E, aparentemente, ninguém viu tudo isto. Então, é preciso que nós percebamos que essas coisas precisam ser delimitadas. O que houve sobre acordos, a condução dos acordos, não sei se viram o episódio relativo a um depoimento que não foi prestado, mas que foi apresentado como depoimento, em que os procuradores brincam a propósito da atuação de uma delegada que o Moro trouxe, inclusive, para o Ministério da Justiça, para cuidar da cooperação internacional, a delegada Marena, em que ela simulou a existência de um depoimento. Isto envolveu aquele reitor de Santa Catarina, que preso, depois se suicidou. Veja, é tudo muito preocupante em todo esse contexto. Eu queria, nessa linha... Mas, ministro... Pois não, Mitre. Eu pergunto rapidamente. Ministro, mas eu queria voltar a uma questão que foi tocada aí de leve. Para o público brasileiro, soa muito estranho essas sentenças do juiz Moro passarem pela primeira instância, pela segunda, pela terceira, quer dizer, e depois cai tudo. Essa é a questão. O senhor fala numa grande reforma do sistema. Como seria essa reforma que pudesse, inclusive, impedir uma narrativa como essa? Porque, para o grande público, há uma perplexidade na praça. Como é possível ter passado por outras instâncias, mais de 90% das decisões foram aprovadas, homologadas em cima, e agora cai tudo?
Quer dizer, qual é a segurança que existe num sistema como esse? Eu faço essa pergunta, volto a esse tema que o senhor tocou de leve, e pergunto também qual é o fundamental dessa mudança que tem que ser feita. Mitri, sem dúvida, quando se coloca um sistema hierarquizado de justiça, é porque existe uma desconfiança. Não é? Certamente se entende que esses atos são passíveis de revisão. Nós precisamos contextualizar, então, todo esse debate e nós temos ouvidade, e eu não vou dizer para pessoas papas, que vocês são da imprensa nacional, eu não vou dizer o papel de mídia opressiva que ocorreu. Nós tivemos, de fato, uma bateria da mídia, uma aliança mesmo. Havia, inclusive, um tipo de assessoria de imprensa que trabalhava com esta perspectiva. Por outro lado, os procuradores podiam atacar juízes. Veja o massacre que sofreu este novel juiz do STJ, Marcelo Navarro, que acabou não tendo mais condições de continuar na turma. Atacaram-no. Por quê? Porque ele deu voto a favor do Marcelo Odebrecht. Gerou aquela suspeita de que tinha havido influência junto à presidente Dilma e coisa do tipo. Um notável juiz que já vinha do TRF da 5ª Região teve a sua carreira, de alguma forma, muito comprometida graças a esse tipo de ação. Tudo isso está sendo olvidado. Então, eu tenho a impressão de que este quadro dificilmente vai se renovar. Por quê? Porque, obviamente, hoje nós vamos ter uma outra supervisão. Dificilmente haverá forças-tarefas com essa feição em que o juiz é, de fato, o comandante da força-tarefa. E agrega aqui um funcionário da Receita Federal, um funcionário da Polícia Federal, para, junto com procuradores, atuar fazendo um tipo de uma grande concertação. Isto é extremamente problemático. O que fazer? Rever esse modelo. A solução talvez esteja no juiz de garantia, num modelo muito mais transparente, com corregedores, fazendo uma adequada supervisão. Avançamos em algumas coisas? Avançamos. A ideia do modelo da delação premiada é bom? Parece que sim. Agora, ele tem que ter cautelas. É razoável que se faça a delação premiada de alguém com Alzheimer? Parece que não. Né? Dificilmente, Schuller, nós vamos dizer que isso é correto. Mas se fez, eles dizem. Ou, no caso do presidente Lula, eles dizem: Pedro Correia vai depor com este e aquele conteúdo, antes de saber qual vai ser o depoimento ou do momento de se realizar. E para quem que eles dizem que o Pedro Correia vai depor? Para o juiz Moro. Portanto, esse sistema todo está viciado e precisa ser revisitado. Ministro Rodolfo Schneider tem mais uma pergunta. Ministro, como o senhor reage às críticas de que o Supremo Tribunal Federal está muito político? O ministro Edson Fachin tirou essa decisão da cartola, surpreendeu a todos. Alguns acham, inclusive, que para tentar salvar a Lava Jato, o senhor no dia seguinte reage, o senhor esperava ainda há um tempo para pautar a suspeição de Moro, o senhor reage imediatamente levando essa discussão. Parece aquele Supremo dividido, rachado, com opiniões opostas e que muitos avaliam como um Supremo muito politizado e não pautado na questão jurídica. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. O tribunal, como todos sabem, tem uma função política, não é? No sentido não político-partidária, mas no sentido de que ele define, inclusive, os limites de poderes, os seus e dos demais poderes, não é? O legislativo e o executivo. No caso específico aqui, o que houve foi uma avaliação, vamos chamar uma desinteligência hermenêutica. O ministro Fachin entendeu que, com a decisão que ele tomara, estaria prejudicado o processo que tramitava na turma, este processo. E eu, portanto, vistor, portanto, estava com a vista dos autos, e também presidente da turma, entendi de submeter essa questão à turma. E a turma, por 4-1,
com 2 ex-presidentes, além de mim, o ministro Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, entendeu que, de fato, uma coisa é a questão da competência, outra coisa é a questão da suspeição. Portanto, o ministro Fachin ficou isolado. Acredito que aqui foi uma decisão tipicamente jurídica. Ele fez uma avaliação que não foi referendada pelo plenário do colegiado da turma. Vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente segue entrevistando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no Canal Livre desse domingo. De volta com o Canal Livre, que hoje recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Fernando Schiller. Ministro, uma questão, talvez para a gente discutir de maneira mais ampla aqui, quer dizer, o senhor tem feito críticas muito duras, e não são críticas de hoje, digamos assim, aos excessos, ou à flexibilidade, ou até uma certa subjetividade das prisões preventivas. Não é? O senhor citou mesmo esse caso do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, para mim é emblemático, terminando uma tragédia pessoal. Recentemente nós tivemos o caso do ex-presidente Temer, aqui em São Paulo também, uma série de outros casos que a gente acompanha na mídia, enfim, no debate público. Não é? Então, quer dizer, a minha questão, quer dizer, é que esses métodos... Primeiro, eu queria lhe perguntar sobre isso, né? Como lidar com isso? Não é? Há uma forma de regulamentar isso para que, de alguma maneira, se tenha um disciplinamento, se tenha uma certa uniformidade, se tenha um certo controle institucional sobre esse instrumento, que, no fundo, é duro, porque trata-se da liberdade das pessoas e trata-se, muitas vezes, de interpretações subjetivas feitas por agentes da justiça. Né? Agora, sobre esses métodos heterodoxos, digamos assim, da Lava Jato, ou que o senhor aponta, enfim, aqui no próprio programa, o próprio Supremo, de fazer assim uma boa provocação, ministro, o próprio Supremo não acaba adotando algo numa linha muito parecida quando faz, por exemplo, o inquérito das fake news? O inquérito das fake news que nasce de uma interpretação bastante heterodoxa do artigo 43, né? Que também tem um objeto muito aberto, que também pratica prisões, né, com base em argumentos, lei de segurança nacional, retórica anti-institucional, enfim, tipos bastante abertos. Assim. Então, não acaba, digamos assim, o próprio Supremo, né, cometendo eventualmente alguns, digamos assim, alguns procedimentos também heterodoxos, não é? Obviamente no outro âmbito, mas que de alguma maneira tem uma similaridade com essa heterodoxia que o senhor mesmo aponta na Operação Lava Jato? Obrigado, Schiller, pela pergunta. Esse é o grande desafio em relação à prisão provisória. Nós temos, vamos chamar assim, uma tipologia muito aberta. A lei não é muito precisa, embora tenha começado a ser mais precisa agora, a partir desse pacote anticrime. Por exemplo, se tem dito, e agora se estabeleceu, a partir de uma jurisprudência do Supremo, que para prender é preciso que os fatos investigados tenham alguma atualidade. Se nós estamos a falar de investigações de fatos já muito pretéritos, muito antigos, isto não justificaria a prisão preventiva. Por outro lado, tem que ter algum tipo de utilidade. A pessoa pode fugir, a pessoa pode evadir-se ou ameaçou testemunha. Em suma, é preciso ter algum tipo de utilidade para se fazer a prisão. O que passou a ocorrer nesses casos e nessas operações? Você citou o caso do presidente Temer. Na verdade, passamos a ter lances midiáticos nesses casos. Era um preso interessante, não é? Passou-se também a usar a prisão para uma outra finalidade, obter delação. Veja que isso aparece, inclusive, nos diálogos. Quando se diz, ameaçamos transferir fulano para o centro lá de Pinhal, e ele ficou preocupado e já se dispôs a falar. Isso tem nome, vocês todos, o Felipe, Schiller talvez não, vocês todos são de uma geração, como eu, que sabemos o que foi a tortura, o que foi o AI-5. E falar que vamos colocar alguém num presídio para que ele delate, isso tem significado.
não é? E isto é, de fato, abusivo. Eu acho que, ao longo desses anos, se vocês olharem, o Supremo tem temperado esses excessos das prisões provisórias, que de fato são excessivas mesmo. Veja, no Brasil nós temos 800 mil presos, dos quais 400 mil, pelo menos, são de presos provisórios. Logo, a metade é de presos provisórios. Bom, então eu vou parar por aqui para responder a segunda parte de sua pergunta. O que isso tem a ver com a decisão do Supremo no chamado inquérito das fake news, talvez não apropriadamente chamado? Na verdade, o que nós tínhamos naquela quadra? E eu vou lhes reportar até um episódio anterior que levou levou-me a me valer deste artigo 43. Não sei se os senhores se lembram daquela prisão de Sérgio Cabral, que Moro decreta a prisão de Sérgio Cabral, Bretas decreta a prisão de Sérgio Cabral e eu tomei alguma liminar. Bretas determina que Sérgio Cabral seja levado para um presídio em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E eu dei uma liminar para impedir que se fizesse essa transferência. Ele ficava preso no Rio. Aí Moro determina que Cabral seja levado para Curitiba. E vocês se lembram como ele foi exposto naquele episódio? Amarrado, com algemas e com correntes. E se perguntava por que se fez isso. Se disse não, era para sua própria segurança. Diante da não resposta, eu entendi de abrir um inquérito com base no artigo 43. Porque se tratava de um réu que estava submetido à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Este foi o primeiro uso mais recente desse inquérito. Depois vieram todos aqueles ataques ao Supremo. Uma série de ataques. Ataques até coordenados. E o ministro Toffoli, então, percebeu que, de novo, estava no artigo 43 a sua defesa. Vocês poderiam dizer, mas por que não pediu à Procuradoria-Geral da República? Se vocês olharem todo esse arsenal de informações que vem agora dessa chamada Vaza Jato, o núcleo de ataques ao Supremo Tribunal Federal vinha dos procuradores de Curitiba. Ministro, Veja que agora, desculpe-me, Felipe, agora o STJ está abrindo um inquérito do mesmo teor, com base no artigo 43, que eles já reproduzem no seu regimento interno. E eles também sofreram ataques de membros da Procuradoria-Geral. Portanto, na verdade, é um tipo de contempt of court, de um instrumento que foi usado também para a defesa da instituição em relação aos atos antidemocráticos. Vejam vocês, nós enfrentamos todos aqueles ataques. Todo domingo em Brasília, em 2019, nós tínhamos manifestações em que alvos eram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A partir daquelas ações tomadas pelo ministro Alexandre, com parâmetros do Código de Processo Penal, esses ataques cessaram. Acho, pelo contrário, Sheila, eu acho que foi uma grande construção a utilização do artigo 43. Eu tenho falado com colegas no exterior e tenho dito, nós resolvemos um problema que poderia nos levar, talvez daqui a pouco, à invasão do Supremo, à invasão do Congresso, porque esses militantes estavam articulados com esse objetivo. O senhor acha que com as decisões dessa semana, com todas as polêmicas envolvendo o ex-presidente Lula, com todas as situações envolvendo o Supremo Tribunal Federal nesse momento, não há risco de se fazer manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal, se invadir... Supremo Tribunal Federal? Manifestação... Não, ninguém combate manifestação, longe de mim. Eu sou um militante, como sabem, da democracia, defendo a liberdade de imprensa, quero que haja liberdade de reunião, liberdade de expressão. Uma coisa é fazer manifestação, outra coisa é atirar fogos, fazer aquelas ameaças de grupos nazistas. Disso vocês estão livres hoje? Dessa forma como estão atuando? Acho que sim.
Acho que sim. Os grupos que se articularem para atuarem criminosamente, certamente terão as respostas devidas. Ministro, ainda sobre esse assunto, mas numa outra abordagem, eu queria falar do personagem deputado Daniel Silveira. Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes negou a liberdade do deputado. Ele foi preso, Lei de Segurança Nacional, por ter ameaçado as instituições, principalmente o Supremo. O Supremo, o plenário do Supremo, referendou a decisão da prisão por unanimidade e depois a Câmara respondeu com 310 votos a favor. Mas, logo em seguida, começou um movimento para mexer, talvez ampliar, certamente ampliar as prerrogativas dos deputados. Tem ali até uma ideia que eu queria que o senhor comentasse, que o parlamentar não seria preso mais, ele seria levado para o Congresso, ficaria ali, não sei se no restaurante, na Comissão de Constituição e Justiça, ficaria ali esperando o plenário da Câmara decidir se ele devia ser preso ou não. Enfim, aquilo foi feito a toque de caixa, mas a reação foi tão grande que parou. Eu queria perguntar ao senhor, primeiro, se o senhor está satisfeito com a legislação que fala das prerrogativas dos deputados, a liberdade, opinião, palavra e voto. Ou se isso pode ser aperfeiçoado, ou se não há um perigo disso ser ampliado mais a ponto de tirar qualquer possibilidade de ação da Justiça sobre eventuais abusos dos parlamentares. Queria que o senhor avaliasse isso. Essa é uma questão sempre, como sabem, muito controvertida. Qual é o limite da imunidade parlamentar? Nós tivemos aquele famoso caso daquele deputado Jabes Rebelo, acho que era de Rondônia, que usava o mandato parlamentar para se envolver com organizações criminosas de tráfico de drogas. Também temos o problema do limite da liberdade de expressão, de quando em vez a jurisprudência do Supremo matiza, dizendo, por exemplo, que no âmbito do Congresso Nacional, ou no contexto do Congresso Nacional, é plena a liberdade de manifestação e de voto, a despeito, às vezes, de expressões impróprias. Fora desse ambiente, muitas vezes o tribunal diz, se um deputado é candidato e xinga o outro candidato, a prefeito, por exemplo, não é uma solução, não é algo tão raro de ocorrer, o tribunal tem dito isto não está coberto pela imunidade. Isso tem a ver com política, mas não tem a ver com o exercício do mandato, porque, do contrário, o outro também poderia fazer uma retorção. Em suma, surgem situações a propósito disto. No caso específico deste deputado, o que ele disse, ele atacou vários ministros do Supremo, atacou o Supremo a pretexto de defender o general Vilas Boas e disse que queria encontrar um membro do Supremo Tribunal Federal e que o espancaria, tomaria providências nesse sentido. E foi nesse contexto, portanto, que o ministro Alexandre entendeu de tomar as providências que acabou por tomar. Acho que esse é o contexto. O que nós temos visto ao longo desses anos? Uma dificuldade, tanto de Câmara quanto do Senado, de fazer a sua autocontenção, o seu autocontrole. Até aqui, as comissões de ética das duas casas, elas não têm funcionado. Veja que só recentemente elas foram instaladas nessa legislatura. Veja, portanto, que Câmara e Senado têm lá uma fila de parlamentares aguardando decisão a propósito dessa temática. E nesse ambiente que nós passamos a viver, nós passamos a ter uma situação realmente muito difícil, porque pessoas sem cultura política, sem cultura parlamentar, que passaram a se achar livres para falar o que lhes desse na telha. E isto passou, então, a ser cobrado. O que é delicado neste caso e num outro que nós acompanhamos? É a caracterização para a prisão do chamado flagrante. Isto é que se coloca, não é? Houve ou não crime, foi preso em flagrante?
que é a delimitação que a Constituição coloca. O ministro Alexandre se preocupou em dizer que havia um tipo de flagrante continuado e que, inclusive, quando foi preso, o deputado ainda estava lançando invectivas e ataques ao Supremo Tribunal Federal, fazendo mensagens para as redes sociais. Então, tentou delimitar aqui o flagrante. O caso do Delcídio, que eu me referi, vocês vão se lembrar, aquela conversa com um filho de Cerveró, o que se falou é que ele estava num quadro de obstrução de justiça. Este foi um caso que foi decretado pela turma. O ministro Teori nos participou, avisou que estava com esta situação. Veja, que naquele caso, vocês vão de conhecer, se disse até que tinha a participação do empresário André Esteves, e por isso se pediu também a sua prisão. Depois se verificou que André não era Manuel, que não morava em Niterói, que não tinha nada daquilo e que, portanto, foi preso por um erro judiciário, não é? Mas se fez aquela prisão do Delcídio, entendendo que havia esse flagrante. Talvez nós pudéssemos delimitar de maneira mais precisa o que é a situação realmente de flagrante. Eu acho que nós teríamos uma segurança tanto da parte do Congresso como da nossa parte. Eu acho que essa seria uma delimitação. Por outro lado, talvez tenha que se tentar esclarecer quando é possível e quando não é possível exercer, quer dizer, considerar que a atitude está coberta pela imunidade parlamentar de manifestação livre da palavra. Muitas constituições no mundo democrático tentam delimitar, fazer reparos, e isso nós poderíamos talvez também discutir. Ministro, uma questão que tem muitas questões para fazer, mas o tempo é curto, então eu vou fazer uma que eu não poderia deixar de fazer. Uma vez nós conversamos muito rapidamente sobre esse tema, e nós vivemos nos últimos... Muita gente que faz análise política, na ciência política, considera que a gente fez algumas experiências, desde o governo Temer, até durante o governo Bolsonaro, agora, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência em 2019, autonomia do Banco Central agora, de uma espécie de parlamentarismo informal. Um parlamentarismo formal, onde se cria iniciativas que têm impacto no país, iniciativas estruturantes, digamos assim, em termos de política pública, a partir do consenso do próprio Congresso. Evidentemente com a participação do governo, mas não com a coalizão do governo, não com o comando do governo. O senhor é autor de um projeto que diz respeito à introdução, à discussão do modelo do semipresidencialismo no Brasil. Né? E o senhor tem insistido nesse tema. Eu confesso que eu já fui menos simpático do que eu sou hoje a essa discussão e a essa solução. Então, eu queria que o senhor apresentasse um pouco aqui, quer dizer, por que o senhor defende este modelo? Por que ele poderia ser uma saída para melhorar algo que é grave e urgente no Brasil, que é o tema da governabilidade do país, né? Então, eu queria lhe colocar essa questão. E se o senhor acha que é um tema atual, ou seja, que é um tema que tem viabilidade, né, que tem atualidade no sistema político de hoje? Obrigado pela pergunta, Sheila. Eu tenho sustentado, como você sabe, todos nós somos um pouco observadores dessa cena e um pouco testemunhas da história desses últimos 30 e poucos anos. E o que nós temos visto? É aquilo que o Sérgio Abranches falou, que a estabilidade passa por um presidencialismo de coalizão. Os partidos conseguem eleger, quando muito exitosos, 100 parlamentares na Câmara dos Deputados, às vezes ficam abaixo disso. Hoje a bancada do PT e do PSL andam aí por volta de 50, num patamar de 513. Portanto, muito longe de formar uma maioria. Não é? E aí o que acontece? Você tem que fazer esse grupamento partidário, aquilo que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, e se tenta, então, fazer também uma partilha do governo. Alguns casos são mais exitosos, outros menos exitosos. Eu participei de 2 governos do presidente Collor, que terminou num impeachment, e depois participei do governo do presidente Fernando Henrique, que foi um governo que consolidou, inclusive, importantes programas, como, por exemplo, o combate à inflação, com base nessa
participação. Depois tivemos aí os episódios ligados ao PT, já vem aí o Mensalão, Petrolão, como financiar todo esse sistema, que eu acho que, de fato, temos aqui algum problema. E quando surge problema, o que fazer com o presidente da República? No caso Collor, se disse impeachment. E agora, no segundo mandato da presidente Dilma, de novo, impeachment. O impeachment é a solução, de fato, para isso? Será que nós não deveríamos, então, considerando a instabilidade que se coloca, discutir esse sistema e eleger um presidente da República que teria um papel importante, talvez até de árbitro de determinadas situações conflitivas, mas transferir para o sistema político partidário a missão de, formada uma maioria, de gerenciar, de assumir o governo, as atividades governativas em sentido amplo. Veja que isso ocorre massivamente na Europa. Em alguns casos é puro parlamentarismo, em outros casos, como lá em Portugal, por exemplo, ou na França, um semipresidencialismo. O desenho pode ser bastante variado. E então, nesse contexto, até que com Temer, por exemplo, eu comecei a conversar sobre essa ideia e ele mesmo chegou a dizer: eu estou fazendo no Brasil um semipresidencialismo, porque contava com a presença forte do Congresso e discutia com o Congresso. Veja que o presidente Bolsonaro veio com uma outra agenda e disse que trabalharia com as bancadas temáticas. E o que aconteceu? As bancadas temáticas têm uma agenda. Elas querem defender a sua área. A bancada da agricultura defende os interesses da agricultura. Mas para votar a reforma da Previdência, ela não é necessariamente governista. Eles se dividem, porque já não é o tema de seu interesse. E por isso o governo passou a ter grandes dificuldades. Por isso que eu tenho colocado essa ideia, dizendo que talvez nós pudéssemos discutir, tenho colocado também com os partidos políticos, e eu não imagino que seja para imediato, mas diante da instabilidade que se revelou, veja, dos quatro presidentes aí de que falamos, só 2 tinham terminado o mandato, né? Fernando Henrique e Lula com essa tragédia depois da prisão em decorrência do próprio governo. Portanto, e o presidente Temer também sofreu aquela prisão arbitrária conhecida que foi repudiada depois nos tribunais. Mas vejam, senhores, então, que talvez fosse o momento da gente discutir com abertura de espírito, calçando a sandália da humildade, discutir o nosso sistema de governo, uma vez que estamos até trabalhando a melhoria do sistema parlamentar, estamos reduzindo o número de partidos com essa, agora, a proibição da chamada coalizão, da coligação nas eleições proporcionais. Em suma, estamos reduzindo talvez o número de partidos no parlamento e podemos ter talvez um maior equilíbrio aqui. Ministro, nós temos cerca de 4 minutos. Eu gostaria de fazer mais uma rodada final entre todos os participantes do programa. Rodolfo Schneider retoma aí a questão da Lava Jato, por favor, Rodolfo. Ministro, caso Nunes Marques vote favorável à suspeição de Moro, ou seja, 3-2 na segunda turma, eu queria lhe ouvir. O senhor acha que anula tudo da Lava Jato, então? É o que vai acontecer, os advogados vão recorrer nesse sentido. Anula todas as condenações, os acordos de leniência, o dinheiro que foi devolvido ao erário. Qual a opinião do senhor sobre todos os outros casos julgados pela Lava Jato em Curitiba? Nenhum pânico. A decisão que nós estamos tomando é só na esfera penal e diz respeito só ao caso de Lula. Não tem nenhuma repercussão direta sobre os outros casos. Eu já disse isto. Nós vamos ter que examinar, se é que isto virá ao tribunal, outros casos relativos à Lava Jato, às punições que ocorreram. Portanto, nós estamos aqui tratando exclusivamente do caso Lula,
Portanto, as investigações, aquilo que foi presidido pelo juiz Moro é afetado, não mais do que isso. Fernando Mitre. Ministro, tem tantos assuntos aí, o programa está terminando, mas eu queria tocar aqui num ponto que me parece importante, porque há um mal-entendido, me parece que é um erro sendo divulgado por aí. Esta semana, o nosso chanceler, Ernesto Araújo, ele disse que o Supremo insistiu de novo na tese de que o Supremo tirou as possibilidades da União, do governo federal, de trabalhar, de fazer o seu trabalho no combate à pandemia, que está cada dia mais trágico, os números estão terríveis e a perspectiva não é menos terrível. O presidente Bolsonaro, em entrevista à Band, há alguns dias, disse a mesma coisa. Eu sei que não é isso. O que o Supremo decidiu, dando autonomia, acho que em certas áreas, a governadores e prefeitos, não tira o espaço do governo federal. É a impressão que eu tenho, mas eu queria que o senhor respondesse a isso de uma maneira clara e deixasse isso cristalino para todo mundo. O que é que o Supremo fez que poderia ter inibido o governo federal a entrar no combate à pandemia? E eu incluo aí a ideia, essa me parece óbvia, de que entre os problemas do combate à pandemia está a ausência de uma coordenação nacional, que seria feita, evidentemente, por Brasília. Então, eu queria que o senhor respondesse a essa questão, assim, de uma vez por todas, se for possível. Mitre, a questão talvez demandasse mais tempo para a discussão, mas eu vou tentar ser muito breve, tendo em vista o nosso limite. O Supremo jamais disse que a União estava excluída do papel de combate à pandemia, e nem poderia dizê-lo. O artigo 196 da Constituição consagra um sistema interligado, coordenado, entre a União, estados e municípios, que é o sistema SUS. O que o Supremo disse é que, diante de eventual ausência ou omissão da União, isso não impedia a ação de estados e municípios para tomar medidas recomendadas pela OMS, como, por exemplo, as medidas de isolamento social. Até porque, como vocês sabem, é o Estado ou é o município que gerencia as casas de saúde, os hospitais. A medida de isolamento, em princípio, tinha essa lógica, não permitir que as pessoas adoecessem e não permitir também que houvesse falta de vagas, de leitos hospitalares e vagas nas UTIs, como infelizmente está ocorrendo. Então, o que o Supremo disse foi basicamente isto, que na ausência dessa coordenação por parte do Poder Federal, cabia a estados e municípios fazer essa cogestão. Então, somente isto, e de maneira muito simples. O SUS, ele é um sistema e impõe e exige a participação dos 3 entes. Mas na medida em que surgiram conflitos e que a União se fez, em muitos casos, ausente, o Supremo disse claramente, essas medidas podem ser adotadas por estados e municípios. A União não pode impedir. Ou vou dar até um outro exemplo. Houve casos em que o presidente da República baixou um decreto dizendo que determinadas atividades eram essenciais. Portanto, elas não poderiam ser fechadas. E nessas atividades colocou igreja, atividade de casas lotéricas e assim por diante. Ora, o que o Supremo disse? Nesses casos, cabe a quem gerencia o sistema de saúde definir como serão as medidas, quais serão as atividades essenciais, e não ao presidente da República, o chefe do Executivo Federal. Espero ter respondido com alguma precisão e dentro do tempo adequado. Ministro, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer muito ao senhor por mais uma vez conversar com os telespectadores da Bandeirantes. Uma boa noite, uma ótima semana ao senhor. Um grande abraço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado também ao Fernando Mitre, ao Fernando Schiller, ao Rodolfo Schneider, que participaram desta entrevista. Uma boa noite a você, caro telespectador. Até a próxima semana em mais um Canal Livre.